Bem-vindos e bem-vindas ao nosso mini curso de desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Eu sou Douglas Matheus e essa é a nossa quarta aula do mini curso. Na aula passada a gente aprendeu a como movimentar o nosso personagem. A gente fez o nosso retângulo movimentar da esquerda para a direita, mas a gente ainda não controla o movimento do nosso personagem. Nessa aula eu vou te ensinar a como controlar o movimento do personagem e a como limitar o movimento do personagem na tela do nosso jogo. Então, vamos lá? Bom, na aula passada a gente fez alguns retângulos e animou os retângulos, né? Mandou ele para a direita, mandou um para baixo. Eu alterei um pouquinho o código e deixei só esse retângulo rosa, salmão, como vocês preferirem. Observem que a gente está animando o retângulo indo para a direita. E ele vai para a direita infinitamente. Ele não para. Ele sai da nossa tela e continua indo. Por quê? Porque aqui a gente está sempre acrescentando, pixels. A gente está sempre acrescentando um valor na coordenada x do retângulo. Então, como que a gente vai fazer para ele parar quando ele encostar na nossa tela? Então, a gente tem que ter uma condição que vai verificar se ele encostou na beirada do nosso canvas. E o código para a gente fazer isso é o código if, que significa se. Então, a gente tem que verificar se o retângulo ele encostou ali na nossa parte ali direita do nosso canvas. Como que a gente vai fazer isso? If é o comando, x rect v. Lembra que esse x rect v ele armazena a coordenada x do nosso retângulo. Então, se eu falo que se ele é maior que 600, eu vou anular esse acréscimo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, vou colocar menos 2. Por que 600? Porque o nosso canvas a gente criou com 600 de largura. Então, o meu pixel aqui da borda direita é o pixel 600. Então, se o meu x retângulo ele passar desses 600, eu falo, não quero mais que acrescenta nada. Como a gente está acrescentando, eu vou diminuir na mesma quantidade aqui. Então, vamos ver o que acontece. Bom, a gente vê que ele vai encostar e não parou. Por que que isso aconteceu? Porque a gente está observando aqui que, vamos voltar aqui, o x rect v é a coordenada desse ponto aqui do retângulo. Então, se ele passar, quer dizer que o retângulo passou todo. Então, a gente não pode colocar 600 aqui. A gente tem que colocar 600 menos o quê? Menos a largura desse retângulo, que é 100. A gente setou como 100. Então, vamos colocar 600 menos a largura do nosso retângulo. E vamos ver o que acontece. Então, o que ele vai computar? X rect v é maior que 500? Então eu vou anular essa velocidade, esse acréscimo na coordenada x que eu estou fazendo. Então a gente pode ver aqui que o retângulo ele parou de movimentar quando ele atingiu o 500. E como ele tem 100 de largura, ele está aqui todo dentro da nossa tela. E se eu quero deixar ele metade? Então vamos colocar metade da largura, 50. E aí o que vai acontecer? Na hora que o x rect v, essa variável que a gente está armazenando, a coordenada x do nosso retângulo, ela chegar a 550, ele vai parar. Que é exatamente o que aconteceu. 550 e 50 aqui, que é metade do nosso retângulo. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue limitar a movimentação do nosso personagem. O nosso personagem agora é o retângulo. Mas a gente consegue limitar, por exemplo, para ele não sair da tela. Claro que alguns personagens, alguns jogos, eles vão querer que o personagem saia da tela e volte, e etc. Mas no nosso caso, a gente quer limitar
o nosso personagem à área do canvas, tá? Aqui a gente pode... Tá meio ineficiente esse código que a gente construiu, por quê? Eu estou somando sempre, certo? E aí na hora que ele chegar na parada que eu quero, eu vou anular essa velocidade. Então o que é mais fácil eu fazer? Se ele não chegou, eu aumento a velocidade. Porque na hora que ele chegar, na onde ele tem que parar, aí eu não vou fazer nada, tá? Então em vez de fazer esse bloco de código, eu posso escrever if x rect v é menor que 600 menos 50, aí sim eu vou movimentar rect v, aí sim eu vou movimentar o meu personagem, que no caso é o retângulo. E aí eu vou tirar esse código daqui. Vamos lá, play. E aí, né, ele está fazendo a mesma coisa. E na hora que ele chegar na posição de parada, ele vai parar. Legal, então a gente aprendeu aqui a como fazer o objeto, né, o nosso personagem, limitar em alguma parte da nossa tela. Eu quero falar um pouquinho sobre variável, de novo. Por quê? Olha isso aqui. A gente está setando 600 aqui. 600 por quê? Porque é a largura do nosso canvas. 50 é o quê? É metade da largura do nosso retângulo, do nosso quadrado. Toda hora a gente tem que ver os números aqui embaixo, nessa linha de código, aqui. Então, se a gente usa variáveis, isso fica muito mais fácil. Então, por exemplo, a variável que vai pegar o valor da largura do nosso canvas é a variável width. Se a gente der play, vai acontecer a mesma coisa, porque essa variável é uma variável do P5JS, ela armazena a largura, tá, do nosso canvas. Então eu posso colocar aqui, ó, que é literalmente largura, a tradução. E o height é a altura, que seria o 400. Tá? Então tem como a gente pegar isso sem ficar digitando número toda hora. Outra coisa é a gente setar numa variável a largura e a altura do retângulo. Então vamos colocar, ó, largura do retângulo vermelho igual a 100. Altura do retângulo vermelho igual a 100. E aí eu vou passar isso nessa função aqui. Aqui, onde eu coloco a largura do retângulo, eu vou colocar a variável. E a altura do retângulo, eu vou colocar aquela variável que a gente acabou de criar. Então, se eu der play, eu vou criar exatamente o mesmo retângulo, tá? E se eu quiser alterar a largura do retângulo, então, eu venho aqui, coloco 150 e dou play. E olha como que a gente tem retângulo diferente, só alterando o valor da variável, sem ter que ir lá no código, lá embaixo, para alterar essa configuração. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos configurar esse retângulo um pouco menor. Então, a gente vai colocar 50 de largura e 25 de altura. Não. 25 de altura e a gente tem esse bloquinho se movimentando. Tá? Agora, perceba que a gente colocou a largura do retângulo igual a 50. E a gente estava contando com o quê? Calcular até a metade da largura dele. Então aqui, em vez de pôr 50, que era a metade da largura na configuração anterior, eu posso colocar largura rect v
dividido por 2. E aí eu não preciso calcular. Se eu alterar, por exemplo, a largura para 200, eu não vou precisar alterar essa parte do código. E aqui ele parou aqui na metade da largura. Então essa é a importância de se usar variáveis, né? Isso ajuda muito a gente. Ok, então a gente aprendeu a limitar, né, esse nosso retângulo. Eu quero voltar um pouco aqui, só para a gente relembrar que esse é o jogo que a gente está construindo. Então a gente tem a nave de Midas, e a gente quer movimentar dentro desse espaço do nosso canvas. Então a gente movimenta, ela tem as limitações, ela não passa aqui dessa parte, né, do nosso canvas, não passa da parte de baixo, da parte de cima, e ela limita aqui mais ou menos na metade do nosso canvas, né? A nave ela não pode ir mais além disso. Então, para a gente fazer a movimentação desse personagem, a gente tem que fazer algumas coisas. Primeiro, vamos voltar aqui. Primeiro, na atual situação, a gente não controla o personagem. O que a gente programou foi o retângulo movimentar para a direita. Se a gente quer fazer ele movimentar para a esquerda, para cima, para baixo, por enquanto não tem como, a gente não programou isso. Então a gente precisa programar o controle, né, do nosso personagem. O que é isso? É verificar se o usuário, se o jogador, se ele apertou a tecla para a esquerda, por exemplo, o nosso retângulo ele tem que ir para a esquerda. Se ele apertou a tecla para cima, o nosso retângulo tem que ir para cima. Então a gente tem que fazer a verificação e programar o que vai fazer quando o usuário apertar essa tecla. Então, seguindo o mesmo raciocínio, o que nós vamos fazer? Primeiro a gente verifica se o usuário apertou a tecla. Então, a gente verifica se, é uma condição if. Para verificar se o usuário apertou alguma tecla, a gente vai usar a função keysNow. O que essa função vai fazer? Ela vai verificar se tem uma tecla pressionada, tá? E aí eu quero left arrow. Left arrow significa, né, a seta para a esquerda. Vamos colocar o right arrow, que é a seta para a direita. Vamos fazer ele movimentar para a direita. Então, o que esse pedaço de código está me retornando? Se ele está pressionando, o usuário está pressionando a tecla, né, seta para a direita, ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Vai aumentar. E eu vou comentar esse código aqui. Vamos aumentar um pouquinho para 10. Então, o que ele vai fazer? Se a tecla de seta direita está pressionada, ele vai aumentar em 10 o pixel do nosso retângulo, na coordenada X do nosso retângulo. Então, vamos dar play. Né? Eu comentei o código do movimento, então agora ele está parado. E olha, eu estou apertando a tecla direita e ele está movimentando. Pressionei, soltei, ele para. Bom, com as outras teclas ele não vai fazer nada porque a gente ainda não programou. Mas olha que interessante. Eu não programei o limite. Então, ele foi embora. Então, esse if aqui, que a gente fez para verificar se ele está lá na borda do nosso canvas, eu vou colocar ele aqui dentro. Então, se keysDown right arrow is true, ou seja, se ele está pressionando a tecla seta para a direita, e ainda vou verificar se a coordenada x dele é menor, e no caso eu vou querer deixar ele inteiro na tela, menor do que os 600 menos a largura dele, aí você vai movimentar esse retângulo. Caso contrário, você não vai fazer nada. Então vamos dar play. Pressionei,
aqui, soltei. Pressionei, soltei. Então, tá ok ele movimentar para a direita. Agora vamos ver se ele está movimentando, se ele está parando. Parou. Eu aperto, aperto e ele não vai. Então a nossa condição ela está condizente, né? Ela está funcionando. O nosso personagem está indo até o limite da tela. Quando chega no limite da tela ele para. A gente pode deixar o código assim ou a gente pode colocar duas coisas. Colocar esse if aqui dentro aqui e colocar um e. O que isso significa? Tá? Significa que eu estou fazendo, eu só acoplei aquelas duas condições em uma. Então, se a tecla seta da direita está sendo pressionada e a coordenada x do meu retângulo ainda não atingiu o limite, aí eu vou movimentar meu personagem. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Então, eu venho aqui, parou. Tá? É só uma outra forma de acoplar, às vezes fica mais legível o nosso código. Tá? Mas como que eu faço agora para ir para a esquerda, para cima, para baixo? Bom, aí é copiar e colar o código. Então a gente vai aqui, vamos programar para ele ir para a esquerda, tá? Então vamos criar a variável. Não, criar a variável por y depois. Bom, para ir para a esquerda, o que vai acontecer? Eu tenho, se meu x está aqui, se eu vou para a direita eu estou aumentando o x, para ir para a esquerda eu tenho que diminuir a minha coordenada x. Então é só colocar um menos igual a 10. Só que eu tenho que alterar essa condição. Para ele não bater na nossa borda esquerda, no nosso canvas, lembra que a borda esquerda aqui é x igual a 0. E a gente tem como referência o ponto superior esquerdo do retângulo. Então, se o x retângulo for maior que 0, maior ou igual a 0, aí eu posso movimentar ele para a esquerda. Se ele for menor que 0, ele está começando a sair da nossa tela, então você não vai fazer nada. Você não pode movimentar ele para a esquerda mais. É isso que esse código está falando. Então a gente dá play. O nosso personagem não está andando. Claro que não. Eu esqueci de mudar o left aqui, tá? É bem importante isso, porque como que estava? Estava tecla, né, a seta para a direita e seta para a direita, e aí ele não estava fazendo nada. Então, seta para a direita ele vai aumentar, seta para a esquerda ele vai diminuir. Dá play. Agora sim, está indo até o limite, está voltando até o limite. Certo? Mesma coisa para cima e para baixo, só que agora a gente vai alterar aqui para up. E aí a gente vai mudar a variável. Por quê? A gente está com a variável x retângulo que está avaliando a coordenada x do retângulo. Para subir e descer, a gente precisa avaliar a coordenada y. Então a gente vem aqui, a gente vai criar a variável y rect v igual, vamos iniciar ele na altura 200, tá? Aí a gente vai desenhar aqui, lembra que está 150 ainda? Vai ser y rect v. Vamos dar play. E olha só, ele está aqui, tá? E aqui, então, a gente vai alterar o y rect v dele. Lembra, para subir a gente tem que diminuir o y. Então, y menos igual a 10. Para descer, então eu vou copiar esse bloco aqui. Então, se down arrow, ou seja, a seta para baixo está sendo pressionada, e meu y rect v, ele tem que ser o que? Menor que rate. Tá? Só que agora menos a altura do retângulo. Então, a altura do rect v. Por quê? Porque, lembra, sempre
que o ponto é esse aqui, o de cima. Para o retângulo continuar todo na tela, ele tem que parar aqui, né? No pixel, que representa a altura, né, do canvas, que no caso é o 400 lá embaixo, menos a altura do nosso retângulo. Porque se eu coloco só a altura do canvas, né, ele vai ficar com a borda aqui na borda do canvas e o resto do retângulo ali para baixo, que não é o que a gente quer. Então, segue a mesma ideia quando a gente fez aqui a limitação pela largura. E aqui o y, rect v, tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, ele vai estar aqui. E aqui a gente tem que somar. Então agora a gente está indo para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, sendo que ele está sendo limitado por toda a nossa extensão aqui do nosso canvas, certo? Então tá. A nave, se a gente voltar aqui, a nave ela só vai até a metade da tela. É claro, isso é o jogo que a gente vai fazer nesse mini curso. Se vocês querem deixar a nave mais para frente ou até sair da tela, isso fica a critério de vocês. Mas vamos seguir esse jogo que a gente está fazendo aqui nesse mini curso. Então ela vai até metade da tela. Então a gente vai programar isso. Em vez de chegar no width, que é a largura da tela, em vez dele parar, da nossa nave parar aqui, eu quero que ela pare aqui no meio. Então a gente vai tirar essa condição assim e a gente vai colocar largura dividido por 2. A gente vai dar play e agora vai até só uma parte da tela, tá? Ou seja, ele está indo, esse ponto aqui, ele está indo até o pixel 300, que é o width por 2, certo? Essa é a importância também, mais uma vez, para mostrar a importância do uso das variáveis, tá? Então, olha só, aqui a gente aprendeu nessa aula, então, a controlar o personagem. Importante também, ó, ele vai para a diagonal quando a gente aperta duas teclas ao mesmo tempo. Se a gente apertar a tecla para cima e para baixo, ele não se movimenta, por quê? Porque um está somando 10, o outro está diminuindo 10, então no fundo você não está fazendo nada. Esquerda e direita também. Então nessa aula a gente conseguiu, controlar os movimentos do nosso personagem, limitar o movimento do nosso personagem para ficar dentro da tela. A gente viu a condição if, para a gente verificar se alguma coisa está acontecendo. A gente viu a função keysDown, que verifica se tem alguma tecla pressionada, tá? Então essa aula é isso. Eu vou aproveitar e tirar essa parte desse código. E antes de encerrar a aula, eu quero mostrar uma coisa. Aqui a gente viu, eu falei para vocês, né? Right arrow, left arrow, né? É um código pronto. Vocês podem ver o que vocês podem colocar ali dentro na página de referências do P5JS, tá? Então você pode colocar backspace, delete, enter, return, para verificar se uma dessas teclas estão sendo pressionadas, né? Então nossas setas estão aqui. Para verificar alguma outra tecla, por exemplo, a gente está movimentando a nossa nave pelas setas direcionais. E se eu quiser movimentar pelo ASWD? Eu preciso colocar aqui o código, o número que representa essa tecla. Tá? Cada tecla do nosso teclado, ela tem um número que representa ela. Então, se a gente vem aqui nesse site, a gente vem aqui, clica aqui, ó, Keycode Info, a gente vem para esse site aqui. Então, se eu quero saber qual código representa a letra A, eu clico, eu aperto a letra A e eu sei, olha, é 65. O W, 87. S, 83. D, 68.
As setas, elas também têm, né? A gente usou uma forma mais fácil, a gente escreveu down arrow, up arrow, mas elas também têm os códigos dela, que a gente pode usar também, inclusive. Tá? Então, vamos movimentar para a direita usando o D. O D é o código 68. Então, em vez de eu colocar o right arrow, eu vou colocar aqui 68, tá? E vou dar play. Agora, eu não consigo movimentar, eu estou apertando a tecla da seta para a direita, eu não consigo movimentar, mas o D vai fazer ele movimentar, tá? E aí você configura as teclas que você quer que o seu corresponda à movimentação do seu personagem. Então, se você quiser colocar, por exemplo, 2 personagens para movimentar no teclado, você pode colocar um personagem para movimentar no AWSD e o outro personagem para movimentar nas teclas direcionais, tá? Nas setas direcionais. Então, é isso, essa aula. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Tchau!